Olá! Esta é uma apresentação sobre o projeto de iniciação científica com o título de Avaliação da presença de elementos metálicos em licor preto oriundo do processo da digestão da madeira em indústria de celulose. O autor dessa apresentação é o discente João Carlos Viana Malta, a orientadora do projeto é a professora Emanuele do Nascimento da Silva e a coorientadora é a aluna de mestrado Denifer Martins. O licor preto é o resíduo do processo da obtenção de celulose pelo método Craft. O resíduo inicial é denominado de licor preto fraco e seus principais constituintes são compostos orgânicos provenientes do cozimento da madeira e compostos de sódio, que compõem o licor de cozimento. Com a necessidade da recuperação dos compostos de sódio, o licor preto fraco passa por um processo de recuperação, que consiste em passar o licor preto fraco por evaporadores, gerando energia para o processo e recuperar os compostos de sódio. O resíduo dessa evaporação passa a ser chamado de licor preto forte, que é queimado em caldeiras, gerando também energia para o processo, alterando a composição do licor. Quando não é possível a sua recuperação, o resíduo passa a ser armazenado em barragens de rejeitos, o que pode apresentar riscos ambientais. Com essa problemática, esse trabalho teve como objetivo a obtenção de um método analítico simples para a determinação da concentração de cobre, ferro, potássio, manganês, sódio e zinco em amostras de licor preto forte. Avaliou-se um método de preparo que faz uso de menor quantidade de ácido em relação ao método padrão que é utilizado nas indústrias. O método padrão, M1, consistiu em pesar 1 grama das amostras de licor preto diretamente em tubos de centrífuga, dissolver com um pouco de água deionizada, adicionar 10 ml de ácido clorídrico concentrado, aferir o volume em 50 ml e filtrar o conteúdo da mistura. A solução obtida foi chamada de S1. Nesse ponto, diferenciou-se os elementos potássio e sódio por se apresentarem em concentrações mais altas do que os elementos cobre, ferro, manganês e zinco. Sendo assim, para potássio e sódio, transferiu-se 1 ml de S1 para outro tubo tipo Falcon, sendo o volume aferido em 50 ml, produzindo a solução S2. Para esses elementos, ainda foi necessário diluir a solução S2 mais 40 e 80 vezes respectivamente, produzindo-se a solução S3, a qual foi levada para análise no espectrômetro de absorção atômica em chama. Para os elementos cobre, ferro, manganês e zinco, foram transferidos 5 ml da solução S1 para outro tubo tipo Falco, sendo o volume aferido em 10 ml, produzindo a solução S2. Devido à baixa concentração desse elemento nas amostras, não foi necessário realizar nenhuma diluição posterior, e a solução S2 foi levada diretamente para as análises. O método proposto, M2, consistiu em pesar 1 grama das amostras de licor preto diretamente em tubos de centrífuga, dissolver com um pouco de água deionizada e aferir o volume em 50 ml. Essa solução foi chamada de S1. Posteriormente, foi transferido 1 ml de S1 para outro tubo. Adicionou-se 1 ml de ácido clorídrico diluído, sendo o volume aferido em 50 ml. A mistura resultante foi filtrada, produzindo a solução S2. Para as análises, devido às altas concentrações de potássio e sódio, as soluções foram diluídas em 40 e 80 vezes respectivamente, produzindo a solução S3. Para os elementos cobre, ferro, manganês e zinco, devido às baixas concentrações, os fatores de diluições foram menores, sendo então transferido 5 ml de S1 para outro tubo, adicionou-se 1 ml de ácido clorídrico concentrado, aferiu-se o volume em 10 ml e a solução resultante foi filtrada, dando origem à solução S2, a qual foi levada diretamente para as análises. É importante ressaltar aqui que a proporção de amostra e ácido é a mesma em todos os procedimentos, o que muda é a etapa em que o ácido é adicionado. O método proposto leva a um menor consumo de ácido, pois esse é adicionado somente na segunda etapa da diluição. Por fim, ambos os métodos M1 e M2 tiveram precisão e exatidão avaliados por meio de ensaios de adição e recuperação. Como principais resultados, aqui nessa tabela são mostrados valores de recuperação para cobre, ferro, manganês e zinco. Para potássio e sódio não foi realizado o ensaio de adição e recuperação, pois tais elementos encontram-se em concentrações muito elevadas, o que inviabiliza a realização dos testes. É possível perceber que os resultados para cobre não foram satisfatórios para nenhum dos métodos, em se tratando de exatidão, pois os valores de recuperação foram muito baixos. Para manganês, a recuperação se mostrou mais adequada no método 1. Para o ferro, a recuperação se mostrou mais adequada no método 2. Para zinco, os dois métodos se mostraram adequados, valores de recuperação próximos a 100%. Em precisão, ambos os métodos se mostraram pouco precisos para cobre, com valores de desvio padrão relativo maiores que 10%. Para ferro, o método 2 apresentou um valor de desvio padrão relativamente mais satisfatório. Para manganês e zinco, o método 1 e 2 mostraram precisão adequada. Portanto, considerando esse resultado, pode-se dizer que o método 2 mostrou-se ligeiramente superior ao método 1, pois os valores do desvio padrão relativo apresentaram-se menores que 10% para 3 de 4 elementos. Sabendo então que o método 2 é ligeiramente superior ao método 1, esse método foi escolhido para a determinação da concentração dos elementos cobre, ferro, potássio, manganês, sódio e zinco nas amostras de licor preto.
Os resultados obtidos mostram que foi possível determinar a concentração dos elementos nas amostras de licor preto. Contudo, embora tenha sido possível a quantificação dos analitos, os resultados para cobre são apenas uma estimativa da concentração dos elementos nas amostras, pois o método não mostrou a exatidão necessária para a determinação desse elemento. O elemento com maior concentração nas amostras é o sódio, seguido por potássio, ferro, manganês, zinco e cobre. Na literatura, encontra-se valores de concentração para sódio e potássio nas concentrações entre 20% e 35% e 1,58%, respectivamente. Assim sendo, as amostras analisadas estão de acordo com os valores encontrados na literatura. Conclui-se que foi possível otimizar o método simples de preparo de amostras de licor preto, utilizando quantidades de ácido clorídrico muito inferiores àquelas usadas no método padrão. O método proposto é adequado para a determinação de ferro, potássio, manganês, sódio e zinco nas amostras, se esses elementos estiverem presentes em níveis detectáveis. Porém, mais pesquisas são necessárias para estabelecer condições ótimas de preparo da amostra, e o método deve também ser avaliado com outros ensaios de validação. Contudo, esse estudo já se mostra promissor e importante para complementar a análise desse tipo de amostra. Essas são algumas das referências bibliográficas utilizadas para a execução desse projeto. Agradecimentos. A professora Emanuele pela dedicação e paciência ao ensinar e pela oportunidade que foi me oferecida. Ao Laboratório de Espectrometria Atômica e colegas. À Universidade Federal de Ouro Preto pela infraestrutura cedida para a realização desse projeto e pela bolsa concedida.